longo da sua história e até à década de 80 tinha um palmarés algo pobre em termos de conquistas de títulos nacionais. E em relação a títulos internacionais, nem de longe, nem de perto, nem sequer nos melhores sonhos. Até então, ir às provas europeias penso que já era uma festa. Depois, o clube cresceu e começou a almejar outras metas. Hoje vamos ver uma dessas grandes metas. O primeiro tricampeonato da história do clube vai estar em grande plano de destaque. Então, se estás interessado, fica aqui comigo. A partir da segunda metade da década de 70, começou-se a mudar mentalidades, objetivos e rumos pretendidos para o clube. Os grandes mentores destas mudanças no clube e no futebol português, que tiveram grande influência, têm dois nomes: José Maria Pedroto e Jorge Nuno Pinto da Costa. Isto veio a propósito porque, para além do Futebol Clube do Porto ganhar muitos poucos títulos até então, o tricampeonato era pouco mais do que uma miragem. Os portistas venciam campeonatos de vez em quando, com espaçamentos de 16 e 18 anos de jejum, e das vezes em que o bicampeonato venceram o bicampeonato, o tri acabou por não surgir. Isto porque, por causa de fatores externos e mesmo por problemas internos. Até conseguir o tricampeonato, o Futebol Clube do Porto falhou a meta por 4 vezes, em 40-41, em 79-80, em 86-87 e em 93-94. Como dá para perceber, o Futebol Clube do Porto não vencia campeonatos com regularidade até à década de 80. Em 96-97, finalmente, o tão almejado tri foi atingido sob a presidência de Pinto da Costa e comandado pelo treinador António Oliveira. Foram precisos mais de 60 anos de competição na prova para conseguir tamanho feito. Sim, realmente, naquela altura foi um grande feito. Hoje em dia, à data da gravação deste vídeo, já não se considera por aí além. Depois desse tri, o Futebol Clube do Porto conseguiu outros tris, 2 tetras e detém o único penta da história do futebol português. Vamos então à história do primeiro tricampeonato. No vídeo da semana passada falei sobre um símbolo do Futebol Clube do Porto que morreu tragicamente num acidente de viação. Estou a falar de Rui Filipe. Se por acaso não viste esse vídeo, clica aqui em cima para visualizares. Nesse vídeo, a dada altura, disse que entre portistas costuma-se dizer que Rui Filipe marcou o primeiro golo do pentacampeonato. Pois para atingir o tri, a história passa também pelo malogrado jogador que teve, como eu disse há pouco, morte trágica. Em 94-95, o Futebol Clube do Porto recupera o título perdido para o Benfica na época anterior. Acabado de atingir as meias finais da Champions League em 93-94, o Futebol Clube do Porto, sob o comando de Bobby Robson, inicia a época de 94-95, marcada pela morte de Rui Filipe, com o objetivo claro de reconquistar o campeonato. Vencer a Taça de Portugal. Conquistar as 2 supertaças, a da época 92-93, que ficou adiada para uma finalíssima em Coimbra, e a de 93-94. E a nível europeu, tentar o objetivo de chegar o mais longe possível na extinta Taça dos Vencedores das Taças, com os olhos postos na final, obviamente. Quanto às supertaças, o Futebol Clube do Porto venceu o Benfica na finalíssima de 92-93 em Coimbra, nos pontapés de grande penalidade, depois de um empate a 2 bolas. Na Supertaça de 93-94 houve 2 empates nas 2 mãos, sim, porque na altura a prova disputava-se a 2 mãos. Primeiro na Luz com um golo de Rui Filipe e depois 0-0 nas Antas, o que levou a nova finalíssima. É preciso dizer que na altura os golos obtidos fora de casa não serviam como fator de desempate. A finalíssima foi disputada no fim da época em Paris, com a vitória do Futebol Clube do Porto por 1-0, com um golo de Domingos. Na Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto fez uma prova bastante tranquila até às meias finais, eliminando o Estoril nas Antas por 3-1, depois a União de Leiria por 5 golos sem resposta, seguiu-se o Louletano por 3-0 e a visita à Lessa com um resultado gordo de 4-0.
Na meia-final, fez uma visita ao sempre complicado Caldeirão dos Barreiros, onde averbou uma derrota por 1-0 e que impossibilitou o Futebol Clube do Porto de atingir a final do Jamor. Na Taça das Taças, o Futebol Clube do Porto passou as duas primeiras eliminatórias sem qualquer dificuldade. Bateu primeiro o Lodz da Polónia por 2-0 nas Antas e 1-0 fora, e depois goleou os Magiares do Ferencváros em casa com estrondoso 6-0, mas na segunda parte, com alguma descompressão perante aquele resultado confortável, o Futebol Clube do Porto foi derrotado na Hungria por 2-0. Atingidos os quartos de final, começa-se, claro, a pensar que tudo pode ser possível e é também uma fase da prova em que as equipas são postas à prova. Calhou na rifa a Sampdoria de Itália, orientada por Eriksson. Na primeira mão, o Futebol Clube do Porto fez uma exibição fantástica e um jogo muito competente e personalizado, obtendo uma vitória por 1-0 com um golo de Juron na passe de Rui Barros. Os Dragões estavam muito bem posicionados para atingir as meias finais, mas a segunda mão mostrou-nos um Futebol Clube do Porto menos bem, a acusar de certa forma a responsabilidade sob alguma pressão e ficou agravada com um golo de Mancini no início da segunda parte. A equipa reagiu naturalmente, teve as suas oportunidades para empatar, mas o jogo foi levado até aos pontapés de grande penalidade, onde os italianos foram mais eficazes. Uma eliminação que acabou por ser muito injusta, mas no futebol não há justiças nem injustiças. Ou ganhas ou perdes. É o que é. No campeonato, o Futebol Clube do Porto fez uma prova muito tranquila, onde perdeu apenas uma vez em 34 jogos e foi com o Marítimo nos Barreiros, tendo consentido ainda 4 empates, 2 deles em casa com o Sporting e em casa emprestada em Coimbra, frente ao Estrela da Amadora, e fora com o Benfica e com o União da Madeira também nos Barreiros. Desde o início da prova, os portistas deixaram de poder contar com Rui Filipe e contrataram 2 russos, Juron e o malogrado Kulkov, acabados de se desvincular do Benfica. O Futebol Clube do Porto durante a prova nunca teve a liderança ameaçada. Habituado nos últimos anos a competir fortemente, mas mesmo fortemente, por títulos com o Benfica, desta vez foi o Sporting que deu alguma luta, mas longe daquela competitividade vista em anos anteriores. O Futebol Clube do Porto viria a sagrar-se virtualmente campeão nacional a 4 jornadas do fim, no estádio de Alvalade, por 1-0, com um golo de Domingos de grande penalidade, num dia que foi negro para o futebol português, com a queda de várias pessoas de um varandim do estádio de Alvalade, em que ainda houve alguns mortos. A consagração decorreu na última jornada diante do Tirsense com uma vitória por 4-0. O Futebol Clube do Porto terminou o campeonato com 7 pontos sobre o Sporting e 13 sobre o Benfica. O primeiro título do Tri estava alcançado. A época de 95-96 começava com a disputa da Supertaça relativa à época anterior. Pela frente, o Futebol Clube do Porto tem o Sporting, detentor da Taça de Portugal. Na primeira mão em Alvalade registra-se um nulo e cerca de 2 semanas depois, num jogo muito intenso, há novamente um empate a 2 bolas, levando a nova finalíssima. A decisão voltou a ser em Paris, mais perto para o final da época, com uma clara derrota do Futebol Clube do Porto por 3-0 frente ao Sporting, comandado desta vez por Otávio Machado. Na Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto repetiu o trajeto ao atingir as meias finais, mas teve algumas dificuldades com equipas do escalão inferior. Iniciou muito bem a prova com uma goleada frente ao Amora, mas depois teve 2 eliminatórias que obrigaram a segundo jogo de desempate. Primeiro foi o União de Lamas com 0-0 nas Antas e vitória em Santa Maria de Lamas por 3-1. E depois com o Sporting de Lamego com um empate a 1 bola naquela localidade e desempate nas Antas com uma vitória tangencial por 1-0. Seguiu-se a recepção ao Penafiel com um 2-0 tranquilo e depois chegaram as meias finais frente ao Sporting. Numa eliminatória tremendamente disputada, o Futebol Clube do Porto obteve um empate por 1-1
em casa após prolongamento, o que obrigou a mais uma deslocação a Alvalade, onde acabaria por ser derrotado por 1-0 no prolongamento, com um gol de Afonso Martins e após expulsão de secretário. Nesta época, o Futebol Clube do Porto foi o representante português na Champions League. Integrando a fase de grupos com o Nantes de França, o Aalborg da Dinamarca e o Panathinaikos da Grécia, os Dragões eram dados como favoritos no grupo. A prova também começou mal para os portistas, com um empate em França a abrir, sem golos, e uma vitória em casa diante do Aalborg por 2-0. O pior veio depois, na dupla jornada com os gregos e por aí adiante. Em casa, o Futebol Clube do Porto perdeu por 1-0 com o Panathinaikos, onde comprometeu de certa forma as aspirações à passagem à fase seguinte. E depois seguiram-se 3 empates com cada um dos adversários e que sentenciou a eliminação da prova. Mas o campeonato nacional era o grande objetivo da época. Tal como na época anterior, o Futebol Clube do Porto passeou literalmente na prova. Esteve inclusive 53 jogos sem conhecer o sabor da derrota no campeonato, período compreendido entre a deslocação à Madeira para jogar com o Marítimo na época anterior, e não nessa época, portanto na época 94-95, até à visita à Luz na época de 95-96, onde acabou por perder por 2-1. O campeonato começou com uma recepção ao Sporting, com uma difícil vitória por 2-1. Depois veio um percurso quase imaculado até à deslocação ao Estádio da Luz, na segunda volta da prova, com apenas 4 empates e muitas goleadas pelo meio, nomeadamente frente ao Campo Maiorense por 5-0, diante do Estrela da Amadora por 6-0, com o Figueiras de Jorge Jesus por 6-2 e na recepção ao Braga por 6-3. Além disso, obteve uma vitória sem espinhas na recepção ao Benfica por 3-0 e na visita a Alvalade por 2 bolas sem resposta, jogado num autêntico batatal. Só na parte final do campeonato e com um avanço tremendo sobre a concorrência direta, a que a equipa entrou um pouco, digamos, em descompressão e desestabilizou na altura em que ocorreu um episódio em Campo Maior entre o guarda-redes Vítor Bahia e um dirigente da equipa alentejana. Com agressões e polémicas pelo meio, o Futebol Clube do Porto ficou sem o seu guarda-redes por 3 meses, que contribuíram para a perda, quiçá, da invencibilidade no campeonato, a eliminação na Taça de Portugal frente ao Sporting e a derrota na finalíssima de Paris, da Supertaça de Paris, com o mesmo adversário. Para além do castigo a Vítor Bahia, Silvino, guarda-redes suplente, lesionou-se no Jogo da Luz, tendo o Futebol Clube do Porto necessidade de contratar 8 guarda-redes. O sueco Eriksson, para competir com o malogrado Vítor Nóvoa e o jovem Jorge Silva. Apesar de tudo, o Futebol Clube do Porto tornar-se-ia bicampeão nacional, novamente a 4 jornadas do final da prova. Entretanto, Vítor Bahia veria o seu castigo reduzido para 2 meses, tendo regressado na última jornada para o jogo da consagração do bicampeonato, diante do Belenenses. O Futebol Clube do Porto terminava o campeonato com 11 pontos sobre o Benfica e 17 sobre o Sporting. Números extremamente claros e esclarecedores. E chega finalmente a época para quebrar o enguiço do tri. No final da época de 95-96, Pinto da Costa tem que lidar com 2 problemas e 2 situações que a priori poderiam fragilizar a equipa em termos de competitividade. Uma tratou-se do forte ataque do Barcelona para contratar Vítor Bahia. Depois de muitas conversas, avanços e recuos, Pinto da Costa teve que deixar sair o guarda-redes internacional português, um pilar muito importante na equipa, a troco de 1 milhão de contos na altura, uma fortuna na época. Foi a maior transferência de um guarda-redes até então. E a outra, que causou, digamos, alguma surpresa na altura, foi a manifestação e determinação de Bobby Robson em sair do Futebol Clube do Porto, porque mais uma vez o Barcelona atacou nas antas e desta vez aliciou o técnico britânico com um contrato chorudo. Perante isto, o Futebol Clube do Porto teve que preencher 2 vagas importantíssimas, muito difíceis de preencher, para poder atacar o tricampeonato. Enquanto que na escolha do treinador teve sucesso,
com a contratação de António Oliveira, ex-selecionador nacional, na altura, e antiga glória do clube, para a posição de guarda-redes com mais ou com menos contratações. Jogadores com a qualidade de Vítor Bahia nunca chegaram a ser encontrados. Só para se perceber, entre a saída de Vítor Bahia em junho de 96 e o seu regresso em janeiro de 99, estiveram na baliza do Futebol Clube do Porto 6 guarda-redes, a saber, Eriksson, Silvino, Hilário, Wozniak, Rui Correia e Kralj. Muitos guarda-redes para um espaço de 3 anos e onde nenhum se impôs como titular indiscutível. No entanto, na defesa, no meio-campo e no ataque, o Futebol Clube do Porto tinha muitas soluções que compensaram, de certa forma, a posição menos forte de guarda-redes. Principalmente um jogador pouco conhecido na altura na Europa e visto como tosco de pés, mas que acabou por fazer grande diferença na equipa do Futebol Clube do Porto: Mário Jardel. Depois, a categoria de outros jogadores contratados naquela época, como Zaovic, ex-Vitória de Guimarães, e Arthur, ex-Boa Vista, juntaram-se à enorme qualidade já existente no grupo e tornaram o plantel altamente competitivo. A época começou com a disputa da primeira mão da Supertaça diante do Benfica, com uma vitória por 1-0. Um resultado que dava alguma vantagem para a segunda mão. Entretanto, também começava a Primeira Liga com um empate caseiro diante do Vitória de Setúbal por 2-2, que não deixava os adeptos satisfeitos. Só que posteriormente tudo começou a mudar para melhor, mas ao campeonato já lá vou voltar. Na segunda mão da Supertaça, o Futebol Clube do Porto fez um dos resultados mais históricos da sua vida enquanto clube, em casa do seu arquirrival. 5 golos sem resposta numa noite em que os Dragões estiveram endiabrados, com Arthur e Edmilson na frente e em destaque, e sem Jardel de início. Este resultado pode ter sido preponderante para a performance da equipa durante a época. Foi, digamos, como um elan. Na Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto atingiu as meias finais sem grandes problemas. Apenas teve que ir a prolongamento em Barcelos na primeira eliminatória para levar de vencido ao Gil Vicente, mas de resto eliminou o Varzim por 4-0, o Salgueiros por 3-2 e o Sporting de Braga por 2-0. Nas meias finais, numa deslocação à Luz, onde já tinha vencido nessa época por 2 vezes, teve uma noite infeliz e foi derrotado pelo Benfica por 2-0. Na Champions League, o trajeto na fase de grupos foi quase perfeito. O Futebol Clube do Porto fez 16 pontos em 18 possíveis. Foi a melhor fase de grupos que os Dragões tiveram até hoje, sob o comando de António Oliveira, só igualada em 2018-19 por Sérgio Conceição. Curiosamente, o atual técnico portista, Sérgio Conceição, à data em que eu estou a gravar este vídeo, era jogador de António Oliveira naquela época de 96-97. Com esta performance na Champions League, a equipa de António Oliveira tinha motivos e aspirações naturais para sonhar com um novo título europeu. Depois de vencido o AC Milan de Itália em São Siro por 3-2, o Gutenberg da Suécia em casa e fora por 2-1 e 2-0, e o Rosenborg da Noruega por 3-0 e 1-0. O único empate aconteceu precisamente frente ao AC Milan no Estádio das Antas. Com os quartos de final à vista, os portistas não foram felizes no sorteio. Surgido pela frente, através, talvez a melhor equipa daquela época, o Manchester United de Alex Ferguson em Cantona, foram terríveis para os Dragões. Na primeira mão, o Futebol Clube do Porto mostrou uma pálida imagem do que tinha feito até então e foram atropelados pelos ingleses por 4-0 em Old Trafford. Numa noite muito infeliz para Hilário e para Aloísio, e ainda complementada com a desastrada estreia de Costa, um centrocampista novo, muito novo, que provavelmente queimou a sua carreira naquela noite. 15 dias depois, o Futebol Clube do Porto empatou nas Antas com os britânicos sem golos. Poderia ter vencido o jogo, mas o destino da eliminatória ficou claramente traçado no jogo da primeira mão. Vamos então ao ponto nevrálgico deste vídeo, que é o campeonato do tão ambicionado Tri
que o Futebol Clube do Porto perseguia há várias décadas. À imagem dos dois campeonatos anteriores, o Futebol Clube do Porto, desta vez orientado por António Oliveira, passeou na prova. Apesar de terem empatado em casa na ronda inaugural e 4 jornadas depois consentirem novo empate caseiro diante do Estrela da Amadora, os azuis e brancos fizeram uma primeira volta quase perfeita com 15 vitórias e 2 empates, incluindo vitórias em Alvalade por 1-0 e na Luz por 2-1. Ou seja, venceram todos os jogos como visitantes. No final da primeira volta, a equipa de Oliveira tinha a vantagem de incríveis 13 pontos de diferença para o Sporting e 14 para o Benfica. Outros tempos. Na segunda volta, o Futebol Clube do Porto manteve a senda vitoriosa por mais 3 jornadas, mas depois surgiu um momento menos bom, com derrotas caseiras com os Salgueiros e com o Sporting e empates com o Rio Ave e na Reboleira com o Estrela da Amadora, que abanaram de certa forma a equipa e que coincidiram com a derrota em Manchester. Ora, este período deu alguma esperança à concorrência, mais precisamente ao Sporting, que reduziu a diferença de 13 para 7 pontos. O Tri estaria ameaçado? Iria o Futebol Clube do Porto baquear novamente depois de uma vantagem estrondosa sobre os seus rivais? Aconteceria mais uma vez? Nada disso. O Tri iria ser uma realidade, o concretizar de um sonho e de um objetivo que o clube perseguia há longas décadas de uma forma muito determinada. Na ponta final, os Dragões voltaram aos melhores tempos. Venceram 6 dos 7 jogos por cumprir e o Tri foi finalmente alcançado a 3 jornadas do fim. No final, a festa foi de arromba e o Tri teve de facto um significado bastante especial para o clube por ter sido o primeiro e por ter custado a alcançar depois de tantas vezes falhado. No dia da consagração, o Futebol Clube do Porto venceu o Gil Vicente por 3-0, onde o plantel foi homenageado na Câmara Municipal. Para assinalar o feito, foi construído um troféu que simboliza o Tri e que podemos ver agora nesta imagem. O campeonato terminou com o Futebol Clube do Porto a deixar o Sporting a 13 pontos de distância e o Benfica a incríveis 27 pontos. Assim se escreveu mais uma página histórica no canal. Se pretendes ver mais vídeos como este ou como outros que já estão publicados no canal Malha Azul e Branca, faz-me um favor, deixa aqui em baixo o teu comentário e as tuas apreciações. E se por acaso descobriste o canal agora ou ainda não estás inscrito, inscreve-te. Basta clicares na aba que está na página inicial do canal. Eu vou voltar para a semana com mais um episódio do interesse do teu clube e um episódio que também seja de teu interesse e de todos os esportistas. Até lá, fica com um grande abraço. Fui.